Salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida no livro Universo em Desencanto. Falamos em um outro programa sobre desconhecimento dos invisíveis e muita gente também tem total desconhecimento de cargas magnéticas e elétricas, o que influencia no ser humano. Às vezes você vê uma pessoa cometendo maior loucura ou é muito maluco, muito louco e não sabe por que ele está louco, enlouquecido naquela hora, porque tem alguma coisa atuando no corpo dele. E nós vamos falar sobre isso. Cargas magnéticas, supercargas magnéticas. Um trechinho aqui de uma lição do Racional, nos alfabetizando essa parte de energia, né? Nos provando e comprovando que os invisíveis existem e as atuações. E cada um vai percebendo isso no seu seu próprio grau de desenvolvimento. Os efeitos das supercargas magnéticas e o término do seu reinado. Compreenderam? O reinado dessas supercargas era aquela questão: há ou não há uma inteligência na parte invisível? Se está reinando, existe uma inteligência nessa parte invisível, não é por acaso. E assim, o magnético é um combustível em ruínas, porque o mal por si mesmo se destrói. Então, o magnético é o ponto desolador da natureza, que por ser um ser em ruínas, que por ser um ser em ruínas, pois os que têm dupla carga magnética, essas sofrem muito mais, as pessoas que têm dupla carga magnética. A dupla carga é a carga invisível, a carga dos habitantes do espaço, que são terríveis com os seus modos e métodos de agir. Então, quem tem a dupla carga magnética sofre muito mais do que os que têm simplesmente a carga natural magnética e que está sujeito de um momento para outro, por isso e por aquilo, a ser também envolvido por dupla carga magnética. E é preciso que tenha um conhecimento de grande elevação, de união com o mundo racional, para ficar imune às duplas cargas do magnetismo. Dá para a gente perceber aqui que essa dupla carga magnética não é uma coisa simplesmente da pessoa ficar aborrecida porque está calor, ou porque está com débito na conta corrente, ou coisas do gênero. Esse é o magnetismo comum que todos estão sujeitos. A dupla carga magnética é quando há uma parte de atuação extra. E aí, de repente, como se diz na gíria, a pessoa surtou. Né? Esse assunto. Pirou. Pirou de vez. É onde a gente diz que pirou de vez. É a dupla carga magnética, provando aquela questão de que a parte invisível tem uma atuação deliberada e que, evidentemente, as leis de causa e efeito não podem se deixar de considerar. Por que essas pessoas têm essa dupla carga? Uma atuação extra. Todo mundo é atuado pelo campo magnético, do calor, do frio, etc. Mas tem essa dupla carga que é a parte invisível. Então é muito interessante que a gente preste bem atenção nisso, porque nós podemos também deliberadamente, com a nossa própria vontade, a partir do momento que sabemos que ela existe, podemos, não digo combatê-la, mas podemos nos prevenir de não receber essa carga extra de magnetismo, que é justamente a atuação dos entes, né, do baixo astral, que por razões de demandas, de méritos ou maldições ou feitiços que cada um vai receber na sua vida, essa parte invisível ela começa a atuar junto com a parte magnética do campo comum, né? Porfírio, uma pessoa também que usa drogas, ela também
recebe uma supercarga magnética, né? Ela abre o campo com a droga. A droga, eu entenderia a droga como sendo o agente facilitador desta dupla carga. Não é mesmo? E aí eu acho que o doutor Carlos ele pode explicar bem melhor e navegar em altos mares com esse aspecto. Inclusive, eu tinha comentado aqui, em off com o doutor Carlos, que tem gente que está tão supercarregada que ela fala sozinha, parece que ela está falando sozinha, mas eu acho que ela está vendo alguma coisa, conversando com alguém que a gente não está vendo. É isso, Carlos? É verdade. E hoje em dia está cada vez mais, né? É verdade. No Obras-Primas de Francisco de Assis, ou Universo em Desencanto, que é 1935, o racional superior já diz que todo nervoso é atuação do campo eletromagnético, atuação dos invisíveis, logicamente da baixa atmosfera. Na classificação internacional de doenças que a gente está usando, vai sair uma nova por agora, que é o CID-10, né? Tem na parte de psiquiatria, letra F, tem tudo de psiquiatria, só da mente. Letra G é neurologia, ou seja, da coisa que tem um fundamento material no cérebro, no sistema nervoso. Então, F44.3 está lá. Estado de transe ou de possessão. Eu tenho 36 de formado, nunca vi um psiquiatra botar esse código. No máximo, eles botam F44.9, quer dizer que é um transtorno dissociativo. A pessoa não é a pessoa, mas ele não tem a coragem de dizer que sabe que é uma atuação, sabe que tem um invisível atuando junto daquele aparelho, né? Por conta do artifício que a gente falou no vídeo anterior. No quinto da obra, o racional diz que a maioria anda com cargas extras, por isso que não tem equilíbrio, por isso está sempre nervoso, aflissurado, etc, etc. Ele resume: influências magnéticas muito grandes e da parte elétrica desregulados. E só quem pode regular isso? Porque o espiritismo somente descarrega um pouquinho quando pode. Quem pode regular isso só os viventes, os habitantes da parte racional, que é desenvolvendo o raciocínio. Essa parte da dupla carga na medicina é o que mais tem hoje em dia. Década de 70, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, que agora todo dia está no seu telejornal na sua casa, eles diziam que a ansiedade era mal do século XX. A ansiedade é o pensamento acelerado. Quem que está acelerando? A vida moderna e o concurso não amoroso dos invisíveis, desse campo eletromagnético. Hoje em dia é uma epidemia de transtorno de ansiedade generalizada, é TAG. A gente até decora o número, é F41.1, né? Bipolaridade, a pessoa a hora tá ansiosa, a hora está depressiva, está cada vez mais, mas aí já é transtorno psicótico, entram outras medicações mais pesadas. E esquizofrenia é aquele Joe que os psicólogos falam, é de outro mundo, quando a pessoa está vendo e falando com quem ninguém está vendo aqui. E ele está lá na sua, né, vendo o outro mundo, conversando, só não sabe que ele é Joe, de outro mundo, esquizofrenia. 2006, porque a gente não tem tempo para, como o Porfírio disse, a gente fica muito tempo poderia ficar. 2006, na Suíça, Universidade de Berna, o nome da cientista é Daniela Hubble. Ela pegou pacientes psicóticos, esquizofrênicos, mas com um tipo de esquizofrenia de alucinação auditiva, ou seja, aqueles que escutam vozes, as vozes mandam matar alguém, ou se matar, ou fazer qualquer coisa, e eles estão lá dizendo que estão ouvindo isso, aquilo. Não se sabia se era real, o que nível de realidade que tinha. A doutora, bom instrumento da natureza, aparelho da fase racional, ela pegou a maquininha de ressonância magnética funcional do cérebro para gerar a imagem. Na hora que eles não estavam com o surto psicótico, não tinha nada, né? Estava aparentemente normal. Mas na hora que eles estavam na sua alucinação auditiva, havia uma ligação, um curto-circuito que não existe normalmente entre a córtex auditiva, que é a parte de neurônios próximos aos ouvidos, né? E a córtex, que é da linguagem, onde a gente pensa e escolhe as palavras. Mas, normalmente, quando a gente pensa e escolhe as palavras, o pré-frontal está ativado, que é o pensamento. A gente está querendo escolher. Quem estava escolhendo as palavras, ela provou que eles estavam ouvindo realmente. Não era mentira, não era uma imaginação sem base, sem uma base, como se diz, científica, né? Então, ficou provado que alguém estava induzindo aquele curto-circuito. Ela provou um curto-circuito que normalmente não tem.
Isso tudo é a dupla carga magnética. Mas o problema é que hoje em dia está uma epidemia, né? Quem não desenvolveu o raciocínio para se ligar em vida à eternidade, em vida está se ligando embaixo, para descer para as classes inferiores. O doutor Carlos, só para a gente fazer um implemento, né? Nada de complemento ainda, mas uma implementação que essa é a mecânica pela qual a natureza está arrochando a vida de todos aqueles que ainda continuam ligados no materialismo, ou seja, no pensamento. Enquanto a humanidade estiver ligada no pensamento, que é material, porque o pensamento, muita gente acha que o pensamento é elevado, não é materialista. Toda forma de pensamento é materialista porque o pensamento, na sua origem, nasce da matéria. É o que a gente não sabia dizer. Hoje nós podemos afirmar. Então, essa é a mecânica que a natureza tem para liquidar com todos os pensadores. Essa dupla carga magnética está na nossa formação, na nossa natureza. É comprovado que há essa dupla carga de atuação, esquizofrenia, uma série de doenças já constatadas e explicadas. Agora nós vamos entrar na parte mais aguda ainda. É a mecânica que a natureza está usando para destruir a civilização dos pensadores. Portanto, prestem bem atenção que esta epidemia psicológica, caráter psicológico que eu estou falando, principalmente, que é a parte invisível que as pessoas não querem admitir, mas que está ocorrendo, o medo causado por um bichinho invisível. O medo causado por um bichinho invisível. Tem um apelido, parece que chamam de corona. É o nome, mas a energia ninguém vê, porque energia não tem nome. Compreenderam? Então, esta é a mecânica que a natureza está usando para atuar, arrochar e fazer os pensadores dar aquele suprassumo de inteligência que os pensadores precisam assumir, porque a nossa origem não é do chão. Nós nascemos do chão, formamos o nosso corpo de matéria no chão, mas a nossa verdadeira origem não é do chão. Portanto, a natureza está como que espremendo, fazendo aquele caldo de cana, passando o rolo compressor, e esse bichinho invisível chamado coronavírus, ou como queiram dar outro nome, é exatamente a atuação, e a mecânica é essa, de uma dupla carga magnética. E as pessoas não estão sabendo ainda responder isso. Porfírio, a partir de 1935, quando entrou a fase racional, eu acho, tenho certeza, não acho, tenho certeza, que a energia magnética começou a atuar muito mais forte. Então, é ela que está dominando o mundo. Todo mundo pensa que o mundo está por conta de Deus, mas eu acho que tenho certeza, quando eu falo acho, tenho certeza, é o modo de falar, que cada vez ela está aumentando mais essa carga magnética em cima das pessoas para elas mudarem o comportamento. Então, a gente sente que cada dia mais gente louca, mais doenças, coisas da natureza mudando com terremotos, com furacões, cada vez mais, porque é uma atuação muito forte da energia magnética. E comprovando com isso que há uma inteligência já no nível, veja bem, no nível invisível nosso. Há uma inteligência superior à matéria, comandando e fazendo essa destruição. Evidentemente que há outra inteligência mais superior do astral e da imunização racional. Então, o caminho é o seguinte: na hora que o bagaço de cana começa a ser espremido na moenda, cada um se ajeita, vai para um cantinho, vai para lá, coisa e tal, e vai acabar encontrando exatamente o que nós estamos aqui na finalidade de mostrar. Vai encontrar a imunização racional, que é o maior poder invisível que está disponível na sua inteligência, na minha, na de todos, para governar o mundo. Mas o povo precisa conhecer, porque a imunização, ela se acomoda na sociedade, ou melhor, a sociedade se acomoda com a imunização na medida que conhece e tem contato. Não é uma sugestão,
não é uma crença, não é uma doutrina, não é uma seita, é cultura. Cultura é, você coloca uma semente, trata, germina e trata diariamente para que essa semente possa dar o fruto. Isto é cultura racional, é imunização racional e que a sociedade está precisando. E a pandemia vai tomar conta, não vai não, doutor Carlos? Só para encerrar. Já tomou. E a pandemia tem a biológica, que comparada com a mental, uma pandemia de saúde mental que não havia, mas botou uma lente de aumento para provar para todos nós que não havia saúde mental com o pensamento e com a imaginação. Agora, isso é um fato e nós estamos vivendo e a solução é a imunização racional. Mas no 14º da tréplica, o racional dá um exemplo do que sempre houve, agora está pandêmico, né? No mundo inteiro, e é da fase racional, a fase de liquidação tem que entregar a casa pronta. Ele diz que uma família boa, um pai bom, uma mãe boa, 5 filhos, 4 são bons, um herdou a carga magnética de família, de herança de família, assim como se herda heranças materiais, herda heranças espirituais, é psicofísica, é na áurea, né? E aí, só com muito, tá lá textualmente, só com muito conhecimento e muita força pode arredar aquela supercarga magnética e aí fica uma pessoa boa. Agora, para conseguir essa muita força e muito conhecimento, é no livro Universo em Desencanto, desenvolvendo o raciocínio na cultura do desenvolvimento do raciocínio, que é a cultura racional. E a capa do livro diz: Universo em Desencanto e Imunização Racional. Livro Universo em Desencanto, Imunização Racional, quer dizer, imunização racional, você vai ficar imune a essas influências da energia magnética. Quanto mais você lê, mais diminui essa influência magnética, até você ficar totalmente imune a ela. Então, não perca tempo, conheça o livro Universo em Desencanto, a cultura racional, a imunização racional. Muito obrigado pela sua atenção. Se você gostou, dê um like e salve.